Oi, pessoal, bom dia. Vamos voltando para mais uma mesa. Eu sou Ilana Marques, eu sou nutricionista, doutora em gastroenterologia e tenho a honra de moderar esse painel, que é Desafios da adesão à dieta nutricional do tratamento oncológico e estratégias para promover a adoção e sustentação de hábitos alimentares saudáveis. O nosso painel tem a honra de convidar a doutora Thaís Miola, a doutora Thaís é nutricionista, doutora e mestre em ciências na área de oncologia, especialista em nutrição clínica e oncológica, supervisora de nutrição clínica do AC Camargo e coordenadora da residência multiprofissional de nutrição e oncologia da mesma instituição. Doutora Thaís vai falar sobre estratégias nutricionais para manejo das toxicidades. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela apresentação e agradeço também o convite, principalmente a Bianca. É um prazer voltar ao palco do TJCC. Bom, então eu vou falar de estratégias nutricionais para o manejo das toxicidades e eu trouxe um pouquinho mais da parte prática, né? A gente teve aí uma mesa muita ciência, mais complexa, que é super importante, claro, mas e a gente colocar ali na prática o paciente quando ele apresenta as toxicidades dos tratamentos? Então, sabemos muito bem o quanto a desnutrição ela impacta no tratamento. O paciente desnutrido ele tem uma menor tolerância à químio, à rádio, até a própria imuno, que foi falado bastante hoje de manhã, mais cedinho. E todos os efeitos que esses tratamentos trazem, né? Tanto efeitos tardios quanto os efeitos agudos e de impacto nutricional. Então, 80% dos pacientes com câncer, eles vão apresentar pelo menos um efeito adverso de impacto nutricional. Só para a gente ter uma ideia, esse é um trabalho que avaliou o consumo médio alimentar dos pacientes em quimioterapia, antes da químio e depois do primeiro ciclo de químio, tá? Pensando apenas em alteração de paladar. Então, só para a gente ter uma ideia, eu acho que aqui não tem pointer, né? Só para a gente ter uma ideia, então, os pacientes que tinham a maior queixa de alteração do sabor doce reduziram seu consumo médio de 1.970 calorias para 1.450. E aqueles que se queixaram mais do sabor amargo tiveram uma redução de um consumo médio de 2.120 calorias para 1.490. Se a gente fizer uma conta bem por cima, em cerca de redução de 500 calorias por dia, o que dá 3.500 calorias por semana. E se eu lembrar daquele cálculo que a gente aprende, uma média de 7.000 calorias equivale a 1 quilo, esse paciente está perdendo meio quilo de peso apenas pela alteração do paladar. E que, infelizmente, é um dos efeitos negligenciados pela maior parte dos profissionais de saúde que não atuam na área da nutrição. Bom, então a intervenção nutricional, como que a gente vai fazer? A nossa primeira linha é o aconselhamento dietético, que inclusive muitos trabalhos já mostram que se eu posso dar o melhor suplemento nutricional para o paciente, se eu não orientar ele corretamente, se eu não fizer o aconselhamento dietético, se eu não falar da importância de tudo aquilo, de toda a terapia nutricional, da alimentação saudável, enfim, ele não vai ter uma adesão tão boa e um resultado tão bom quanto eu der um produto aí sensacional, sem orientação. E aí a gente casa muito com essa terapia nutricional oral. Claro que aqueles indivíduos que não tiver condições da via oral, ou 100%, ou alguma parte, enfim, tiver que complementar, a gente pensa nas vias alternativas, como a nutrição enteral, e em última via aí a nutrição parenteral. Então eu trago um resumo, não vou ler tudo, até porque eu tenho um desafio aí do tempo, mas o manejo das toxicidades, então, como que a gente faz na prática clínica, né? Pensando na disfagia, então, a alteração da deglutição, a gente vai mudar a consistência dessa dieta, mas é importantíssimo ter o acompanhamento com o fonoaudiólogo, que é quem vai falar para a gente qual a consistência segura para o paciente comer. E quanto mais a gente vai mudando a consistência da dieta, o valor nutricional vai caindo. Então, se ele fala para mim, tem que ser uma dieta em consistência mel, então vai cair valor nutricional, eu vou ter que pensar numa suplementação para aumentar a oferta calórico-proteica. Em casos de disfagia grave, é onde a gente pensa, então, na intervenção de via alternativa.
Odinofagia também, pensar na alteração da consistência da dieta, vou colocar suplemento para aumentar o aporte calórico proteico. Alteração de paladar, que foi o exemplo que eu trouxe do estudo, né? Então, a gente pensar em acentuar o sabor dos alimentos com ervas e especiarias. Todas essas recomendações são da diretriz Braspen de terapia nutricional no paciente com câncer. E aí, como eu falei, por conta do tempo, eu não vou ler todas, tá? Mas a gente consegue encontrar bem fácil. Então, a boca seca, que é a xerostomia, usar gotas de limão nos alimentos, se ele não tiver a mucosite, porque vai estimular a salivação e vai ser bom tanto para a xerostomia quanto para a alteração do paladar. A mucosite oral, que é um dos sintomas que impactam muito na ingestão alimentar do paciente, então ele vai reduzir a sua ingestão alimentar. A gente pensa ali na mudança de consistência, mas tem que ter alguma suplementação. Náuseas e vômitos, então a mesa anterior falou ali, citou algumas vezes o uso do gengibre e a gente recomenda também para redução dos enjoos. Tem estudos mostrando, principalmente, as náuseas agudas após a infusão da químio, né? E alimentos cítricos e gelados. Então, a gente sempre recomenda o clássico picolé de limão, que não tem evidência científica nenhuma, mas que ele funciona, todo mundo sabe, né? A diarreia, a gente vai pensar então numa dieta mais restrita, e aí mais uma vez a importância da suplementação, porque a dieta para diarreia ela é monótona, ela é muito restrita, então eu preciso aumentar essa oferta calórico-proteica. No caso da constipação, uma dieta mais laxativa, então a gente sabe né, a mudança aí da oferta de alimentos laxativos, né, maior fibra. E inapetência, ter o aconselhamento com um nutricionista especializado em oncologia. Vamos aumentar a oferta calórico-proteica, pequenas porções várias vezes ao dia e, mais uma vez, pensar na suplementação. E eu falei muitas vezes dessa suplementação, então por isso que eu coloquei também na aula quais as principais indicações. Então, quando eu penso em terapia nutricional oral, então em suplementos que podem ser nutricionalmente completos ou apenas um módulo de um único nutriente, eu vou indicar para os pacientes com baixa aceitação alimentar, pacientes com diagnóstico de desnutrição, sarcopenia ou caquexia, que são condições distintas, mas que se interrelacionam e trazem consequências ruins para o paciente. Os efeitos adversos, como a gente acabou de ver, então vários efeitos têm a recomendação da suplementação e um ponto super importante, o diagnóstico oncológico. Aqui embaixo tem um gráfico mostrando a prevalência da desnutrição e da perda de peso de acordo com o diagnóstico oncológico. Então, pacientes com diagnóstico do câncer, com diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, de trato gastrointestinal alto e pulmão, eles desnutrem rapidamente, né, por conta dos efeitos do tratamento e também do comportamento desse tipo de câncer. Então, só pelo diagnóstico, mesmo que ele chegue no momento bem nutrido, tem composição corporal adequada, está se alimentando bem, eu já vou iniciar com a suplementação. Eu não preciso esperar o paciente perder peso para falar que ele precisa ter um aconselhamento e também a recomendação da suplementação. A suplementação vai reduzir toxicidade, aliás, a gravidade da toxicidade, toda intervenção nutricional, é importante falar, a gente não consegue, infelizmente, prevenir sintomas dos tratamentos, mas a gente reduz gravidade da toxicidade. E isso é um ganho muito grande, porque quando o paciente tem toxicidade grau 3, 4, é quando interrompe o tratamento, né? Redução de mortalidade é o paciente que vai aumentar o peso, melhorar a massa muscular, a sua ingestão alimentar e a qualidade de vida. Mas claro que eu não posso simplesmente pensar em qualquer suplementação. Qual que é o diagnóstico nutricional dele? O quanto que ele precisa de nutrientes? Quais são essas necessidades? O quanto ele está conseguindo comer? Então, ele precisa de 80 gramas de proteína, está conseguindo comer 60, então vou suplementar 20. Os sintomas que ele apresenta também, para poder fazer a adequação dessa suplementação, capacidade digestiva e absortiva, e aí então eu chego na fórmula adequada para o momento que eu estou atendendo o paciente, porque de acordo com os sintomas que ele apresenta, pode ser que eu tenha que mudar. Então, o acompanhamento nutricional é fundamental para fazer essa avaliação.
Aí eu trago alguns nutrientes também que se fala bastante em oncologia. O ômega 3 é o queridinho dos nutricionistas oncológicos e as minhas colegas aqui não me deixam mentir, né? O ômega 3 ele é um nutriente anti-inflamatório que também atua na composição corporal, ajudando a recuperar o peso e massa muscular, por mecanismos diretos e indiretos. Então, ele reduz citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 1 e 6, que já foi falado aqui hoje, reduz a resistência à insulina, ativando a via emitória, uma das principais vias da síntese proteica, reduz a expressão de proteossomas, de unidades de proteossoma, reduzindo a ação do sistema ubiquitina-proteossoma, que é um importante sistema de proteólise, e por mecanismos indiretos melhora a ingestão alimentar e o paciente ele vai conseguir ter um consumo mais adequado dos nutrientes essenciais. O HMB também é bem falado hoje na nutrição oncológica, ainda faltam estudos, tem muito estudo que não é no paciente com câncer, mostrando benefício, mas no paciente com câncer a gente tem avançado bastante. Então, o HMB nós produzimos, mas em pequenas quantidades. Ele é um produto, é o beta-hidroximetilbutirato, é um produto do metabolismo da leucina. Os estudos mostram suplementação dele isolado ou junto com arginina e glutamina, ou até mesmo suplementos nutricionalmente completos enriquecidos com HMB. A dose-alvo, ela fica em média de 3 gramas por dia. E aí, só para ter uma ideia, para eu chegar na alimentação em 3 gramas de HMB, eu precisaria de 60 gramas de leucina. E é muita coisa. Então, a gente não conseguiria apenas pela alimentação, tem que ser mesmo com a suplementação. Então, estudos vêm mostrando que os pacientes têm uma melhora tanto da quantidade de músculo quanto da força e função muscular. Outra intervenção que a gente traz para o tratamento sistêmico é a imunonutrição. A imunonutrição é a oferta de nutrientes imunomoduladores, arginina, nucleotídeos e ômega 3, olha ele aí mais uma vez, que a gente sabe muito bem o seu benefício para o paciente cirúrgico, isso está muito claro na literatura, no uso pré e pós-operatório. E aí começou a se questionar se não valeria a pena utilizar, então, a imunonutrição no tratamento sistêmico. E os resultados dos estudos trazem que há uma redução da gravidade da toxicidade, o paciente perde menos peso e reduz também marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo. Então, essa é uma revisão sistemática e uma meta-análise mostrando que os pacientes que utilizaram a imunonutrição durante o tratamento sistêmico perderam menos peso e também, acho que ficou pequeno, né? Mas também reduz a gravidade de toxicidades como a mucosite, esofagite e diarreia. E para finalizar minha aula, eu trago uma outra intervenção que é na radiodermatite. Eu gosto de trazer porque muitas vezes a radiodermatite ela fica só lá na sala da enfermagem, né? Então, não traz para a sala da nutrição. E a gente tem uma ação super importante. Faltam estudos, a gente precisa de ensaio clínico randomizado em radiodermatite para ver se realmente a intervenção nutricional vai trazer algum efeito, mas tudo indica que a gente tem uma grande oportunidade aí. Se a gente for pensar na cicatrização, sabemos muito bem da importância dos nutrientes no processo de cicatrização. Então, será que não valeria a pena a gente pensar naqueles suplementos específicos para cicatrização, para radiodermatite? E foi um estudo que a gente fez lá no AC Camargo, um relato de caso, de 3 casos que nós acompanhamos, e que mostrou, então, 3 pacientes com câncer de mama, todas fizeram 25 sessões de radioterapia. Uma recebeu o suplemento de forma profilática, então, desde o início da rádio. A segunda, a partir do momento que teve a lesão grau 1, a gente iniciou com suplemento, então, pensando em tratamento. E a terceira foi o controle. Então, a primeira, ela foi desenvolver radiodermatite grau 1 apenas na última sessão de radioterapia e não evoluiu depois para grau 2. A segunda, que teve a lesão no meio do tratamento, foi quando a gente começou o suplemento, ela manteve no grau 1. E a terceira, ela evoluiu com grau 1 de radiodermatite no meio do tratamento e no final evoluiu para o grau 2. Então, como eu falei, ensaios clínicos randomizados são necessários para comprovar isso é um relato de caso, mas que já mostra uma grande oportunidade para a gente. E só para finalizar esse estudo, a gente avaliou a composição corporal
pela bioimpedância, mostramos também que, aliás, observamos também que as pacientes que tomaram a suplementação especializada, elas tiveram um aumento do ângulo de fase, melhor composição corporal, e a paciente controle, ela teve uma redução importante do ângulo de fase. Então, aí uma oportunidade para a gente não esquecer dessa toxicidade, o nosso papel como nutricionista. Então, espero que eu tenha ficado dentro do tempo. Deixo aqui os meus contatos. Obrigada. Doutora Thais, muito obrigada pela excelente aula, acho que ficou muito claro. Fica os contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do tema e conhecer a doutora. E agora nós temos a honra de convidar a doutora Ana Laura Bordião, nutricionista, mestre em oncologia pelo Hospital de Câncer de Barretos, especialista em nutrição clínica funcional, nutricionista oncológica da Clínica Nova Oncologia, com experiência na área de nutrição clínica e hospitalar, com ênfase em nutrição oncológica. A doutora Ana Laura vai nos brindar com a excelente apresentação sobre alimentos funcionais e fitoquímicos no combate ao câncer. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu quero, antes de mais nada, agradecer toda a comissão organizadora do evento, em especial a Bianca Manzoli. Quero também fazer um agradecimento ao Dr. Rodrigo Bordião, o melhor cirurgião oncológico que eu conheço, que, a propósito, é o meu marido. Mas quero agradecê-lo pela presença aqui no evento. Eu sei que ele veio para honrar também esse evento, mas para me ajudar muito com a nossa filha pequena que veio junto comigo. Então, agradeço a presença dele aqui hoje. Bom, para dar início à aula, eu quero, antes de mais nada, se vocês puderem só passar o primeiro slide, por favor. Eu quero dizer que eu considero... Aqui não está passando. Só não está passando aqui os slides para mim, pessoal. Ah, está aqui? Ah, ótimo. Pronto. Problema técnico comigo mesmo. Bom, pessoal, então, assim, eu quero dizer para vocês que eu considero que estar aqui é uma honra, mas é sempre um desafio, porque eu sei que nessa palestra temos no público não apenas nutricionistas. Então, a minha intenção foi tornar essa palestra algo que vocês consigam compreender, independente da área que vocês estejam. Então, para cada um dos alimentos que a gente for abordar aqui hoje, eu vou tentar trazer sempre como esse fitoquímico, ou composto bioativo, ou alimento funcional atua dentro do nosso organismo, quais são os estudos mais relevantes que a gente tem em relação a esse composto, sempre que possível trazendo estudos clínicos, e também a melhor técnica para uso desses alimentos dentro da nossa cozinha. Então, basicamente, fitoquímicos, como o próprio nome já diz, são substâncias derivadas de vegetais, fitoquímicos. Atualmente, a gente tem mais de 10 mil fitoquímicos sendo estudados. E os alimentos que possuem fitoquímicos, que são comprovadamente, exercem efeito preventivo, são considerados alimentos funcionais. No entanto, nem todo alimento funcional é funcional por conter fitoquímicos. Então, por exemplo, a gente pode ter o ômega 3 presente nos peixes. E como que a gente pode ter acesso a esses fitoquímicos? De duas formas. Ou através de cápsulas, que é uma forma que eu considero muito atraente para a maioria das pessoas, porque a gente isola o composto bioativo e passa a ter acesso a esse composto, ou através da ingestão do alimento. Eu sempre digo que o alimento, ali no alimento, a gente não vai ter apenas um fitoquímico. Então, a gente vai ter uma combinação de fitoquímicos, e isso, que nós chamamos de matriz alimentar, faz com que a gente tenha mais proteção, fazendo com que esse alimento não exerça efeitos colaterais, mas, principalmente, que exerça uma sinergia que gere uma proteção maior contra o câncer. Bom, então, o que são fitoquímicos? Fitoquímicos são compostos que exercem efeitos quimiopreventivos, ou seja... Vou trocar um pouquinho aqui.
Dá para trocar de microfone? Tá. Eu vou trocar um pouquinho aqui. Então, basicamente, os fitoquímicos, eles são capazes de inibir todas as etapas da carcinogênese, como é o caso da iniciação, promoção e progressão tumoral. Eles fazem isso a partir da sua estrutura natural, através de modificações químicas que eles tenham sofrido, a partir de um momento que eles são encapsulados ou dentro da nossa cozinha, ou através dos seus metabólitos. Então, muitas vezes, o composto natural lá no nosso intestino pode dar acesso a uma substância secundária e essa substância secundária ter mais potencial preventivo. Isso acontece, por exemplo, com a soja, que tem isoflavonas. Uma das isoflavonas, a daidazina, quando entra em contato com a microbiota intestinal, pode dar acesso ao E. coli, de acordo com a composição da microbiota intestinal. E, para dar início, então, vamos falar desse grupo de alimentos que a gente fala muito, né, as nutricionistas, sobre eles, que são as brássicas. O principal representante das brássicas é o brócolis, mas a gente tem aí a couve mineira, a couve-flor, a couve de Bruxelas. A gente tem todos esses grupos que eu coloco aqui para vocês, que são considerados fitoquímicos presentes no brócolis, mas, em especial, os glucosinolatos e isotiocianatos são os mais estudados. Aqui eu coloco em destaque para vocês que, para a gente ter acesso a essas substâncias, como a glucorafanina, a gente precisa da ação de uma enzima chamada mirosinase, e assim nós temos acesso ao sulforafano. E, da mesma forma, essa enzima é capaz de dar acesso ao indol 3-carbinol. Por que eu estou falando isso para vocês sobre essa enzima? Porque aqui ela está representada por esse bebê comendo um brócolis cru. Para a gente ter a ação dessa enzima, a gente precisa fazer uma quebra desse brócolis ainda cru. E esse processo pode ser feito pelos nossos dentes, ou então pelo corte, pela quebra desse brócolis com as mãos ou com uma faca. Mas é importante que ele sofra essa quebra ainda cru. O broto de brócolis, ele contém de 10 a 100 vezes mais esses compostos bioativos que têm ação contra o câncer. Portanto, se vocês tiverem a possibilidade de escolher o broto de brócolis, é sempre uma opção. Os estudos clínicos têm dado uma predileção por utilizar broto de brócolis, justamente porque, dessa forma, em broto, a gente também tem acesso a todo o pool de fitoquímicos que contém no alimento e não apenas a um fitoquímico isoladamente. Bom, eu não vou explicar todos esses mecanismos, porque a gente está com o desafio do tempo aqui, mas, basicamente, o principal composto, o sulforafano, presente no brócolis, que é o mais amplamente estudado, ele atua em todas essas setas azuis, bloqueando, vocês conseguem ver que ele bloqueia todas essas etapas envolvidas com a carcinogênese. Mas o mais interessante, ele estimula a morte celular programada e ele também estimula a parada do ciclo celular. Isso é encontrado em diversas células tumorais, como, por exemplo, pulmão, pâncreas e todas essas que eu cito aqui. No entanto, eu quero dar um destaque para câncer de mama. Um segundo, por favor. Eu estou com um pouco de tosse, então dá uma controlada aqui. Desculpa. Bom, então, retomando aqui. O que a gente tem em relação às brássicas, especificamente no câncer de mama? A gente já sabe que, no câncer de mama, elas teriam potencial de alterar a expressão gênica. E os estudos que mais chamam a atenção são justamente os estudos ainda iniciais, com células, onde as células de câncer de mama triplo ou negativo passam a reexpressar o receptor de estrogênio, uma vez que entram em contato com substâncias derivadas do brócolis. Isso é extremamente importante, porque as células triplo-negativas têm uma característica de mais agressividade. E, quando a gente retoma essa reexpressão de estrogênio, a gente modifica a característica de agressividade dessas células tumorais. Esse aqui é um estudo piloto de intervenção, que foi publicado ano passado. A gente só tem mais 2 outros estudos clínicos de intervenção.
E eu trouxe ele aqui justamente para mostrar para vocês o efeito que essas mulheres tiveram com 14 dias de uso. Eram 30 mulheres, 15 estavam no grupo controle, 15 no grupo intervenção. Elas fizeram 14 dias de uso de broto de brócolis, que equivale a mais ou menos meio quilo do brócolis, daquele, né, o cru, não o broto de brócolis. Para broto de brócolis, a gente teria aí uma equivalência de mais ou menos 70 gramas, algo bem acessível. E essas mulheres tiveram placebo, então elas receberam em pó esse broto de brócolis, ou placebo. Bom, basicamente, o que eles encontraram, então? No 15º dia, essas mulheres passaram pela cirurgia de mama, e no tecido foi verificado um aumento de caspase 3 e de linfócitos, mostrando que não houve, ou houve uma tendência menor de escape do sistema imunológico. Além disso, houve uma tendência de diminuição de Ki67 e também no receptor de estrogênio alfa. O receptor de estrogênio alfa está relacionado com proliferação e multiplicação celular. Então, uma vez que ele caiu, a gente vê aí um potencial do broto de brócolis em reduzir essa influência no receptor de estrogênio, no Ki67. Na urina dessas mulheres, que foi coletada no dia 0 e no dia 14, foi identificado, então, uma diferença nas proteínas encontradas nessa urina dessas mulheres em relação ao grupo controle, e o que eles identificaram que isso tinha a ver com uma maior ativação da apoptose, de linfócitos e de neutrófilos, mostrando, então, mais uma vez, o sistema imunológico mais vigilante nessa situação. É curioso que a gente já tinha estudos em animais mostrando efeitos, inclusive, que o broto de brócolis seria capaz de suprimir o crescimento tumoral naquela prole que recebeu o broto de brócolis durante a gestação e durante o processo de amamentação. Então, as ratinhas, quando receberam xenoenxerto de tumores HER2, tiveram uma maior supressão desses tumores quando a mãe delas tinham recebido broto de brócolis durante o processo de gestação. Então, para que a gente possa ter acesso ao sulforafano, o ideal é que a gente corte e deixe o respirando por 1 a 2 horas. No entanto, se vocês não tiverem esse tempo, o máximo possível que vocês puderem deixar o brócolis na tábua, né, depois que a gente cortou, deixa ele ali respirando antes de utilizá-lo, e sempre deixar ele no vapor, é o que eu recomendo, né, menos tempo possível de aquecimento e até 3 minutos. Bom, em relação ao açafrão da terra, que é o outro alimento que eu trouxe aqui, a gente tem 2 revisões de literatura muito interessante, uma de 2020, que está em destaque para vocês, e a outra de 2023, atual, mostrando exatamente a mesma coisa, que a curcumina isolada teria pouco potencial de efetividade em relação às células tumorais, em relação aos estudos clínicos, inclusive. A gente teve vários estudos descontinuados, e, de acordo com os autores, isso se deve pelo fato da baixa biodisponibilidade da curcumina ser um desafio para o benefício terapêutico, embora existam estudos fazendo uso da curcumina combinada com quercetina e outras substâncias, ainda assim, ela se torna baixa em biodisponibilidade. Mas a gente já tinha um estudo em 2012 mostrando exatamente isso em animais, mostrando que o açafrão da terra tem uma biodisponibilidade muito maior do que a curcumina isolada. Então, por conta disso, esses autores, lá em 2012, já recomendavam que a melhor forma de ter acesso aos componentes do açafrão é através do uso do açafrão íntegro e não da curcumina isolada. Basicamente, se a gente for falar do que a gente espera para a curcumina nos próximos anos, é que, melhorando essa questão da biodisponibilidade dela, ela tenha mais ação na imunoterapia. Eu não vou entrar muito aqui nessa seara, mas, basicamente, é o que a gente espera. Em relação aos estudos, e aqui vocês conseguem ver, inclusive, uma foto minha, eu tenho um quadro chamado Cozinha contra o Câncer, onde eu explico como utilizar os alimentos da melhor forma possível para que a gente possa ter acesso aos componentes que têm ação anticâncer. E aqui, nesse estudo, eu mostro exatamente isso, que a curcumina, quando é aquecida, que nós chamamos de pirólise da curcumina,
ela melhora muito a gente melhora o açafrão, né? A gente melhora muito o acesso à curcumina. Então, a melhor forma de utilizar o açafrão é na forma aquecida. E ainda em destaque, vocês conseguem ver que a gente tem mais formação de dequeteno de curcumina quando a gente usa o açafrão da terra aquecido e combinado com azeite de oliva. Bom, em relação ao gengibre, que é o nosso último alimento, a gente tem 3 compostos principais presentes no gengibre, que é o gingerol, shoagaus e paradols. É curioso porque no gengibre fresco a gente tem uma concentração maior de gingerol, e quando ele é aquecido ou passa por um longo processo de estocagem, a gente tem mais shoagaus. O gengibre seco, por incrível que pareça, ele tem mais atividade antioxidante do que o gengibre fresco. Ele possui uma série de compostos fitoquímicos, que eu enumero aqui para vocês, e, de acordo com os estudos, efeitos citotóxicos em câncer de colo retal, gástrico, próstata, cervical. Quando a gente fala do shoagal, que é esse componente do gengibre seco, ou quando a gente faz um chazinho, ele vai dar mais acesso a uma atividade em NRF2 e que, por isso, vai estimular muito a glutationa S-transferase com um efeito extremamente antioxidante. Para quem que eu recomendaria um chá do ponto de vista preventivo ou gengibre seco? Para quem, às vezes, se passou um pouco, foi naquela refeição que consumiu mais toxinas, por exemplo, consumiu um churrasco, que a gente sabe que tem mais toxinas ambientais ali, essa seria a melhor forma, já que a gente induz uma via muito relacionada com processos antioxidantes. Já o gengibre, na sua forma fresca, e aí vocês veem na imagem essa mulher extraindo uma polpa, né, um suco de gengibre, digamos assim, ele vai ter mais gingerol, diversos tipos de gingerol, e o gingerol tem uma atuação em inibir vias relacionadas à proliferação celular e estimular P21, que é um gene supressor tumoral. Então, nessa situação, ele é mais interessante de ser utilizado com o objetivo de potencializar, de repente, um efeito no tratamento. Então, só para concluir o meu recado aqui em relação ao gengibre, o que a gente já sabe em relação aos outros alimentos, para o gengibre também é válido. Foi feito um estudo em 2014, um estudo antigo até, mostrando que o uso do extrato natural de gengibre teve um efeito inibitório até 2,4 vezes maior do que usar uma mistura artificial dos compostos isolados do gengibre para tumores, né, no caso, o modelo era animal, tumores de próstata. Então, esse estudo é um estudo que, mais uma vez, reforça aquilo que a gente está conversando aqui, que o poder da matriz alimentar para gerar proteção contra o câncer. Bom, eu recomendo, então, de acordo com essa última revisão que foi publicada o ano passado, sistemática de estudos envolvendo gengibre, que mostra que 1.000 miligramas de extrato de gengibre pode reduzir náuseas e vômitos se utilizada 3 dias pré-quimioterapia. Esse assunto eu não vou poder entrar muito, mas, basicamente, gengibre, eu espero mais estudos envolvendo imunoterapia e, principalmente, essa capacidade dele de atenuar biofilme bacteriano. E quero dizer para vocês que o meu recado aqui hoje era exatamente esse, de trazer, ampliar o olhar de vocês, como a suplementação ela pode, sim, ter alguma relevância, no entanto, ela nada faz se nós não cuidarmos da nossa alimentação. Então, mais importante do que encontrar novas terras é enxergar com um novo olhar. Obrigada. Doutora Ana Laura, muito obrigada pela excelente apresentação. Vocês encontram a doutora Ana no Ana Laura _Bordião no Instagram, então a sigam, tem várias receitas interessantes no Cozinha contra o Câncer. E agora, nós temos a honra de convidar 2 colegas super especiais, doutora Rita do Vale e doutora Wélida, da ABCC, para a apresentação de um projeto incrível, que é o Nutrindo Vidas na Oncologia. Então, convido as doutoras a juntar-se a nós para falar um pouco desse projeto. Muito obrigada. Eu acho que vou ficar com esse.
Bom dia a todas, a todos. É um grande prazer estar aqui presente e foi uma honra sermos convidadas aí para apresentar esse projeto inovador, porque ele trabalha N aspectos aí da nutrição. E, olha, estar com esse time de nutricionistas aqui é sensacional. Bianca, muito obrigada pelo convite, Mel, por estarmos aqui hoje e ter a oportunidade de a gente apresentar essa grande conquista da ABCC. A ABCC é uma associação de pacientes que atende na área multidisciplinar, na nutrição, na fisioterapia. Estamos com a nossa fisioterapeuta aqui, a Tânia Toneser. Nós fazemos parte do grupo, de vários grupos do TJCC e acompanhamos aí há um longo tempo já todo esse aparato de conhecimento que ele nos proporciona. E aí o nosso projeto Nutrindo Vidas, que teve a concepção e a idealização da nossa nutricionista Wélida Santos, especialista em oncologia, e ela vai apresentar para vocês. Nós vamos fazer uma dobrada aqui de um ping-pong para a gente poder... Uma fala um pouquinho da parte dos objetivos do projeto e eu vou falando da parte da execução do projeto. Bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez o convite do TJ, da Bianca. É um prazer poder estar aqui. Nós somos de Bragança Paulista, quem não conhece. O projeto Nutrindo Vidas nasceu, lá no tratamento do meu pai. Quando eu acompanhei, eu era apenas uma estudante de nutrição e eu acompanhava toda a dificuldade no processo da alimentação. E no decorrer aí da minha jornada de estudos, conheci algumas colegas que me mostraram o caminho da oncologia e acabei me especializando em nutrição e câncer, E também, trabalhando junto na ABCC, nós desenvolvemos o projeto Nutrindo Vidas. Qual é o objetivo desse trabalho? É poder levar informação para o nosso paciente no dia a dia de uma forma mais simples. Nós trabalhamos, 90% dos nossos pacientes são pacientes SUS, então a gente precisa pensar, porque hoje a gente vê muito que a teoria ela está aí infundida, mas a gente precisa trazer isso para a prática, que a doutora acabou de mostrar para a gente os benefícios dos alimentos e como que a gente pode mostrar isso na nossa prática. Então, nós desenvolvemos o Nutrindo Vidas, que é uma cozinha experimental, onde eu ofereço aulas de culinária para esses pacientes e seus familiares. E essas aulas são baseadas no que a gente tem na geladeira, na nossa sazonalidade, E também pensando naquelas sobras alimentares que às vezes a gente não utiliza e descarta, então a gente reaproveita tudo isso, nutrindo mais o nosso paciente, levando mais essa informação para ele. E agora a Rita vai falar um pouquinho sobre como isso foi desenvolvido. Bom, complementando o que a Wélida falou, para a gente ter uma boa ideia, a gente precisa executar, principalmente numa associação de pacientes. Na minha primeira fala, eu não complementei que nós temos lá um atendimento múltiplo profissional na área de psico-oncologia também, na área de assistência social. Temos uma fábrica de perucas, que a gente, inclusive, faz um intercâmbio aqui com a Abrale, mandando as nossas perucas confeccionadas para cá, e agora com esse projeto inovador da cozinha experimental. Complementando a Wélida também, os nossos pacientes, prioritariamente, são de baixa renda e de atendimento do SUS. Então, precisamos ressignificar o básico, e aí nós precisamos de vários companheiros, vários apoiadores, para que a gente pudesse executar. Uma boa ideia, se ela não tem uma boa execução e se a gente não corre atrás, fica difícil. Mas a gente viabilizou através da doação de um projeto arquitetônico de uma cozinha realmente. E aí a execução finalizada da cozinha, vale a pena ir nos visitar, porque ela é sensacional, viu, doutoras? Vocês podem lá, inclusive, utilizar a nossa cozinha para experimentos, receitas, enfim. É um projeto que já tem 1 ano e que nós estamos dando aulas para os pacientes num espaço de um auditório, aulas teóricas, e depois eles vão para a prática com a Wélida ali na cozinha. Pode passar?
Então, olha, nós trouxemos, inclusive, que fazemos questão da visita de vocês para vocês receberem esse caderno de receitas que eles são encaminhados para os pacientes na hora que eles estão nas receitas, executando as receitas. E aí passando algumas imagens da nossa cozinha, da execução. E porque, para viabilizar isso aqui, ainda mais numa associação de pacientes, isso é um bom case, porque se a gente não corre atrás de apoiadores, de patrocinadores, de empresas, isso daí não vira uma realidade, principalmente na área de captação de recursos. E aí, nós lançamos a Wélida, juntamente com o Sabor da Terra, temos aqui uma representante também, a Roberta, que abraçou a nossa causa aí para que a gente pudesse lançar esse suplemento. Bom, aqui eu não sei, né, se todos são nutricionistas ou não, mas nós desenvolvemos um Golden Milk, que já existe, na verdade, né, na compra, nos estabelecimentos, mas a gente pensou em alguns ingredientes diferentes do que a gente vê por aí. Para quê? Para oferecer para o nosso paciente, principalmente pensando no SUS, né, uma qualidade e também o custo-benefício para isso. Então, como a doutora tinha mencionado alguns compostos, né, alguns fitoquímicos interessantes no uso, tanto no tratamento ou para pessoas que não estão em tratamento, nós temos aqui o Golden Milk, que ele é composto por açafrão, né, que é a cúrcuma. Temos também a pimenta, porque é interessante essa ação da cúrcuma quando a gente vai utilizar a pimenta preta. Nós temos também a canela e também o cardamomo. E ele, o mais interessante, que ele foi desenvolvido com leite de coco. Algumas, né, na medicina ayurvédica é utilizado muito com o leite de vaca mesmo. Então, a gente pensou no leite de coco para poder atingir todo mundo, né? Então, vegetarianos, veganos, e também pensando nos efeitos colaterais que, às vezes, a quimioterapia ou a radioterapia causa, como a diarreia, e dependendo, né, do uso aí do leite, pode intensificar. Tá bom? Então, quero convidar vocês para conhecer o nosso stand, que fica aqui em frente, né, o Nutrindo Vidas, degustar, né, o Golden Milk e também conhecer os outros produtos aí em parceria com o Sabor da Terra. Agradeço imensamente a todos e fica o convite para conhecer também a cozinha Nutrindo Vidas. É isso aí, olha, o mais importante, essa empresa, essa parceria, ela fideliza que 100% do lucro da venda desse produto é em doação à BCC. Então, e isso é um primeiro passo para que a gente possa futuramente desenvolver mais produtos aí com a marca Nutrindo Vidas. Muito obrigada a todos. Dá para... E obrigado pelo convite, estaremos aí com vocês. Muito obrigada, doutora Rita, doutora Wélida. É muito bom ver colegas que fazem a diferença na prática clínica. Nós encerramos esse painel, mas continuem conosco. Vamos iniciar mais um painel maravilhoso aqui. Então, muito obrigada a todos. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Vânia Castanheira, sou Medical and Lifestyle Medicine Coach, autora dos livros O Câncer Foi Minha Cura e Por que Andamos Tão Exaustos, um guia prático para vencer o burnout e ser feliz no trabalho. Tive um câncer de mama triplo negativo em 2013 e foi isso que me trouxe para esse mundo do câncer. E sou uma amante deste simpósio de nutrição oncológica do TJCC desde 2017. E hoje eu tenho a honra de moderar o último painel do 7º Simpósio de Nutrição, que irá abordar as temáticas da nutrição, economia e sustentabilidade na alimentação, organizado pelo Comitê de Nutrição da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia.
É inegociável que o debate sobre alimentação saudável está intrinsecamente ligado às questões de economia e de sustentabilidade nos dias de hoje. E hoje aqui nós vamos abordar os principais aspectos do cuidado nutricional voltado para pacientes com câncer, considerando a interseção entre os aspectos econômicos e ambientais que permeiam as escolhas alimentares. Portanto, encontrar um equilíbrio entre nutrição eficaz, considerações econômicas e práticas sustentáveis é essencial tanto para a saúde dos pacientes oncológicos quanto para o bem-estar do nosso planeta. Isso é crucial para o futuro que nós estamos buscando construir. Para dar início à nossa discussão, gostaria de apresentar as nossas ilustres convidadas, Simone Kikuchi, nutricionista e coordenadora do grupo NutriOnco, é especialista em nutrição oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica e especialista em preceptoria com aprimoramento em processos educacionais para adultos pelo Hospital Sírio-Libanês. A Bianca Manzoli, nutricionista terapeuta ayurvédica, coordenadora do Comitê de Nutrição da Abrale, a responsável por estarmos todos aqui hoje. Ela é membro do Comitê de Trabalho de Nutrição Oncológica Pediátrica da OPS e do Grupo de Estudos em Efeitos Tardios no SOBOP e membro do GT de Prevenção Primária do TJCC. E também a Bruna Hassan, nutricionista do ACT Promoção e Saúde. Então, para dar início ao nosso painel, convido a Simone Kikuchi, que trará insights valiosos sobre nutrição, economia, desvendando as implicações econômicas das escolhas alimentares no tratamento oncológico. Bem-vinda, Simone. É sério que eu não vou conseguir andar? É verdade? Peraí, deixa eu ver. Bom, enquanto isso eu vou agradecendo. Vou ter que ficar parada, meu Deus. Tá bom. Tá? Vocês estão ouvindo? Aqui, ó, Si. Bom, gente, obrigada pelo convite, Bianca. Mais um ano aqui prestigiando o evento de vocês, junto com queridas colegas. Para mim é um prazer poder falar sobre esse tema. É um tema que a gente fala muito pouco, que a nutricionista olha muito pouco, né? Que a gente só vai ver mesmo quando você vai pedir para colocar um suplemento em algum lugar, quando você quer mudar um protocolo. E só para ter uma noção, quem é nutricionista aqui? Ah, legal. Tá. Quem é paciente? É por vocês que a gente faz isso, viu? Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu já tenho aí 17 anos de estrada, só trato paciente oncológico desde que eu me formei, trabalhei na rede pública, trabalhei por meus últimos 15 anos no Sírio e atualmente continuo em consultório somente com paciente oncológico e, às vezes, os filhos que querem pensar na prevenção e tudo mais. Nossa trilha hoje, um panorama do paciente hoje, né? Os impactos desse estado nutricional e a relação com os custos hospitalares e as mensagens finais. Alguém aqui já ouviu falar de nutrieconomia? Então, é hora de vocês começarem a ler sobre isso. Primeiro, isso aqui é uma realidade no Brasil, né, gente? Dos pacientes internados, 40% já chegam desnutridos na internação. Ao 7º dia, 55% tem essa condição, e no 14º, 64,6%. Esse é um problema de saúde pública, e isso gera o quê para a gente? Maiores taxas de complicação, é um paciente que vai ter mais risco de úlcera por pressão, maior risco de infecção, um paciente que vai ficar mais tempo no leito e vai ter um maior custo e pior qualidade de vida. Além disso, quando a gente tem esse paciente oncológico, 45% deles já chegam perdendo 10% do peso no diagnóstico. Então, ele já chega largando atrasado. 50% desses pacientes, eles permanecem hospitalizados com desnutrição e, ambulatorialmente, 30% são desnutridos. E essa desnutrição ela é quase universal. Ela varia de 50% a 80% de prevalência nos pacientes oncológicos. Varia o quê? Geralmente do tipo do câncer e do tardio diagnóstico que alguns têm. Esse suporte nutricional só é oferecido de 30% a 60% dos pacientes que precisam, ou seja, o restante não tem uma suplementação ou uma conduta nutricional adequada. Olha como falhamos. E aí, né, gente, eu nem vou me estender muito nesse slide, mas que a gente saiba que o paciente oncológico ele tem diversas ações que geram um desfecho ruim na questão de perda de massa muscular e perda de peso no geral, né? Então, é um paciente que ele tem totalmente todas as vias levando ao hipercatabolismo e gerando essa inflamação crônica.
E aí, o que eu tenho, né, gente? A desnutrição, que é o maior risco de toxicidade, pior qualidade de vida, reduzindo a funcionalidade desse paciente, e a sarcopenia, ou perda de massa muscular, tá? Que é um termo que a gente tem já ouvido melhor. A piora da função muscular, uma redução, né, dessa qualidade de vida e massa corporal, e aquele negócio, mais do que amigas friends, né? Elas juntas formam uma síndrome quase irreversível. Então, a gente tem que cuidar muito do nosso paciente para ele não chegar neste momento. A questão é que, como vocês viram antes, a maioria dos pacientes só chegam para a gente quando já depletaram pelo menos 10% do peso. É um paciente já com um risco moderado a grave em relação ao estado nutricional. E aí, como que a nutrição auxilia na performance? Esse estudo aqui, do Journal of Clinical Case, ele mostra o quê? Que num câncer de colo em estágio 3, a sarcopenia aumentou todas as toxicidades, em grau 3 e 4, e maior desenvolvimento de neutropenia em grau 3 e 4 também. Em câncer de colo retal metastático, a sarcopenia era presente em 71% dos pacientes e um fator único associado à neutropenia. E as toxicidades são mais severas nesses indivíduos, né? Essa perda de massa muscular, ela é associada, sim, a diversos eventos adversos e maior suspensão de tratamento. Ou seja, aquele paciente demora mais para ciclar, demora mais para voltar a fazer sessões de rádio, demora mais para poder operar e gera o quê? Maior custo para o serviço. Esse outro artigo fala sobre a obesidade sarcopênica. O obeso sarcopênico, ele é muitas vezes negligenciado pelo serviço de saúde. É aquele cara que fala assim, tem reservinha? Não tem problema não precisa ver. Aí, quando você faz a avaliação dele, você acha que ele é bem nutrido. E aí ele vai continuando a ganhar peso de gordura, perdendo massa muscular, e você avalia ele como melhor estado nutricional. Então, gente, é hora da gente começar a ver esses pacientes com mais cuidado em relação à composição corporal e no que, de fato, a gente pode fazer com que ele melhore o estado dele e não só ganhe gordura, tá? E a gente vê aqui, nesse artigo, que essa obesidade sarcopênica, ela está independentemente já associada a maior mortalidade e taxa de complicações no tratamento sistêmico e cirúrgico. Esse outro artigo já mostra sobre os custos hospitalares. Olha só, gente, que interessante. Esse artigo mostrou 452 pacientes, né, uma média de idade de 65 anos, a maior parte do sexo masculino. Quase metade já era sarcopênico, tá? Essa baixa muscular esquelética já foi associada a aumento de custos em 4.000 euros por paciente. 4.000 euros a mais somente pelo estado nutricional. Nossa, Simone, mas por que gasta tanto? Porque é um paciente que complica mais. É um paciente que exige mais o quê? Troca de curativo, tem mais uropressão, é um paciente que demanda mais da equipe. Gente, tem custo de pessoas, não é somente o custo de medicamentos, de equipamentos, custo de pessoas, é um paciente que demanda mais. É um paciente que vai mais precisar de equipe de enfermagem, de equipe de estoma e assim por diante. E aí, o que eles falam é que a estratégia simples para reduzir essa perda de massa muscular já faria um bom efeito em relação a esse custo exacerbado por causa da perda de massa muscular e desnutrição. Esse outro artigo aqui, olha só, ele mostra que a desnutrição ela é uma condição prevalente e subtratada em pacientes oncológicos, associadas ao quê? Ao maior tempo de internação hospitalar. Olha só os nossos pacientes em admissão e os pacientes na alta. Olha os custos deles quando o NRS é menor do que 3 e maior do que 3. Então, isso não é achismo, isso é científico já. É esse tipo de coisa que vocês têm que mostrar para os gestores de vocês quando vocês querem melhorar a condição de assistência nutricional nos seus serviços. Não é a questão de você falar, é porque vai melhorar o estado nutricional. Tá, isso aí vai dar o quê? Muitas vezes o gestor não é da área de saúde. Poucos são os gestores que entendem sobre sarcopenia, perda de peso e tudo mais. Então, você tem que levar números, tá? Quanto mais rápido rodar o leito dele, melhor ele consegue ter lucro e menos custo. Aí, esse outro artigo, ele mostra o quê? Com o custo médio diário de paciente de cuidado, né, foi 65% maior em pacientes desnutridos. Tá? Em pacientes que desenvolveram infecção respiratória, esse custo aumentou em 309%. E cada dólar investido em intervenção nutricional economizaria 4. Vocês têm noção disso?
Coloca numa escala grande. Esse outro artigo aqui mostra que os pacientes moderadamente desnutridos já tiveram estadias mais longas, 18% maiores. E quando eles são gravemente desnutridos, 38% maiores. Essas intervenções clínicas aumentaram em 23% e cirúrgicas em 32%. Os custos totais, 31% maiores em pacientes moderadamente desnutridos e 34% em gravemente. E os custos somente os médicos, 55% maiores. Esse outro artigo fala da importância da gente ver a relação desses custos específicos no indivíduo e que para o paciente desnutrido aumentou entre 45% e 102% somente pelo estado nutricional. É muito difícil a gente achar instituições que conseguem ver 100% dos seus pacientes oncológicos. Nem sempre a nutricionista tem perna para ver tudo isso. Ela tem que acabar filtrando. E o que acontece, acaba quando que chega de fato para ela, esse paciente já está num estado que ou ela gasta muita energia sem o resultado que ela poderia ter tido, ou é um paciente que já está gastando muito do próprio sistema. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais caro? Tratar ou prevenir? Esse aqui, gente, é uma continha bem básica que eu fiz para vocês. Ó. Se fosse um suplemento pó, 2 doses por dia, isso aqui é preço de farmácia, tá? Não é nem preço que um hospital pagaria mais barato, não. E o líquido, 2 doses por dia. Num mês, o paciente com suplemento alimentar em pó gastaria R$ 550 a mais no hospital. E o paciente com o suplemento líquido, 947. Lembra daquela conta? Cada dólar investido economiza 4. O que será que é mais caro? A gente tratar ou a gente prevenir que esse paciente chegue a esse estado nutricional? Minhas mensagens finais. A desnutrição, sarcopenia e caquexia podem ser evitadas. A gente já tem ferramentas para avaliar esse paciente, tá? Existem estratégias para a gente fazer isso. É possível. E é necessário que a gente acompanhe esse paciente com uma equipe especializada para dar o suplemento que ele de fato precisa naquele momento do tratamento dele. Além disso, eu sempre falo, a nutrição é um serviço que não gera lucro para o hospital. Porque a gente sempre somente entrega, a visita do Nutri está embutida na diária do paciente, a gente só vai, mas a gente pode gerar economia de custo, de pessoas e de materiais, tá? E não há preço para a qualidade de vida durante o tratamento oncológico. Finalizo aqui com essa frase, que nós não podemos mudar algo que não percebemos, mas depois que percebemos, nós não podemos deixar de mudar. Muito obrigada. Simone, muito obrigada pela excelente contribuição. Vamos todos levar aqui vários insights bons para o nosso dia. Agora é com grande prazer que eu chamo a Bruna Hassan, que vai abordar um tema de grande relevância: o uso de adoçantes artificiais e as novas recomendações da OMS. Bem-vinda, Bruna. Alô? Bom dia, gente. Vou falar sobre um tema que ficou na mídia, ainda está na mídia, repercutindo bastante, nesse ano. Vamos começar a conversar. Eu acho que eu... tá tudo certo. Não. Antes de tudo, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Bruna Hassan, como foi colocado aqui. Eu sou nutricionista, epidemiologista e sou pesquisadora em saúde pública da ACT Promoção da Saúde. Para quem não é da área, não conhece, a ACT é uma organização da sociedade civil que trabalha com políticas públicas de prevenção voltado para os principais fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis. E aí entram a alimentação. Eu vou trazer ao final um pouquinho sobre o que a gente trabalha. Mas vamos começar a falar o que são adoçantes artificiais, o que são edulcorantes, popularmente chamados de adoçantes, O termo técnico mesmo que a gente usa é edulcorante. Adoçante artificial é uma parte desses edulcorantes. A gente também tem adoçantes naturais, e eu vou trazer ali um pouquinho a classificação dessas diferenças. Mas, de maneira geral, quando a gente está falando de edulcorante, a gente está falando daqueles adoçantes dietéticos. Pode desligar para mim, por favor? Obrigada. Aqueles adoçantes dietéticos que a gente usa naquela gotinha ou pozinho, ou vai adicionar em alguma preparação, ou que a indústria de alimentos tem utilizado cada vez mais. Esses adoçantes dietéticos eles começaram a ser usados nos anos 80.
E aí, esse uso nos anos 80, ele era prioritariamente para controle de peso e para controle de diabetes. Só que o que a gente vê atualmente é que o uso de edulcorantes, sobretudo nos produtos alimentícios ultraprocessados, ele se alastrou de uma maneira bem interessante, e eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Os adoçantes, edulcorantes, eles fazem parte de uma classe de aditivos, eles são aditivos, ou seja, como qualquer aditivo, eles não têm nenhuma função nutricional, né? A única função deles é gerar ou adicionar sabor. No caso aqui, a gente está falando de dulçor, aroma, cor, textura e por aí vai, né? A Anvisa, ela classifica especificamente como substância diferente dos açúcares que confere sabor doce aos alimentos. E o que a Anvisa coloca, né? Atualmente, ela aprova 27 edulcorantes no Brasil. E nessas categorias, edulcorantes artificiais, de baixa caloria, que a gente tem o acesulfame de potássio, aspartame, neotame, sacarina e seus sais, sucralose, o ciclamato, eles são sintéticos e eles são produzidos através de processos biotecnológicos. Na outra classe, a gente tem os naturais, que também têm baixa ou nenhuma caloria, e são os glicosídeos de esteviol e talmatina. Muito cuidado com qualquer denominação natural, porque a gente tende a achar que natural é melhor. Então, a gente precisa tomar cuidado. Eles não são necessariamente naturais, eles são chamados assim porque eles são derivados de plantas, mas eles também são substâncias alteradas sinteticamente. E a gente tem os álcools de açúcar, que são os polióis, isomaltitol, manitol, xilitol, dentre outros, que a gente vê muito também, principalmente em goma de mascar, elas estão cheias desses produtos. A aprovação pela Anvisa, ela vai se dar a partir de uma avaliação toxicológica, pura e simplesmente. Ela estabelece uns limites máximos de adição desses edulcorantes, tanto nos alimentos quanto nas bebidas, para que a população não tenha sua exposição a níveis elevados que sejam potencialmente tóxicos. Então, é eleita uma ingestão diária que ela não deve superar a chamada ingestão diária aceitável. O que é essa ingestão diária aceitável? É uma quantidade de substância que vai estar presente nesses alimentos e nessas bebidas e que ela pode ser ingerida diariamente ao longo da vida sem oferecer risco à saúde do consumidor. Mas vejam bem, a gente está falando de risco de toxicidade. É disso que se trata a ingestão diária aceitável, que isso fique claro. Aqui só apenas para mostrar para vocês, né, algumas classificações, nem todos os edulcorantes têm um limite de ingestão diária aceitável. E, no caso da Anvisa, ela se baseia basicamente nas recomendações dos comitês de assessoramento da FAO. Especificamente para os aditivos alimentares, ela se baseia no Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares da Organização das Nações Unidas, da FAO. Tá? Vou falar um pouco desse comitê mais para frente também. Então, assim, já que está regulamentado, não é seguro consumir edulcorantes? É seguro, não é seguro? Como é essa situação? Né? O que a IDA está considerando? Ela está levando em consideração o consumo diário de um edulcorante por vez. Ela não está considerando o que está acontecendo, que é a combinação de diferentes tipos de edulcorantes num alimento, ou a combinação de diferentes tipos de edulcorantes ao longo de um dia. Ou essas misturas que são usadas para atenuar sabor, para reduzir, para aumentar a doçura e reduzir sabor residual, elas são feitas. Então, a gente nunca vai encontrar apenas um edulcorante. Tá? Então, ela não vai considerar apenas um edulcorante. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o que está acontecendo? Né? A gente tem uma pesquisa que avaliou uma presença de edulcorantes em alimentos comercializados em alguns mercados de pequeno varejo de São Paulo. E aí, o que eles encontraram? Eles encontraram que 27% dos doces e das guloseimas tinham edulcorantes, aproximadamente 30% das bebidas açucaradas tinham edulcorantes e 50% dos produtos lácteos continham também edulcorantes. Então, a indústria de alimentos e de bebidas, ela frequentemente vai fazer essa combinação desses diferentes tipos de edulcorantes.
Esse outro artigo científico, ele avaliou mais de 4.000 alimentos comercializados, e nessa avaliação eles encontraram edulcorantes em 13% desses alimentos. Vejam bem, desses 13%, 90% também tinham açúcares. Então, não é porque o alimento tem açúcar que ele não vai ter edulcorante. Que isso fique bem claro. E a média que eles encontraram nos alimentos é de aproximadamente 2,2 edulcorantes por alimento. A gente também tem falado, e tem uma nomenclatura recente, nova, a gente está chamando dos chamados coquetéis de aditivos. Os coquetéis de aditivos, o que acontece? Os alimentos ultraprocessados, eles têm uma quantidade muito grande de aditivos quando você vai olhar os ingredientes, você vai olhar a rotulagem. Então, uma outra pesquisa avaliou que 1 em cada 4 produtos alimentícios ultraprocessados contém pelo menos 6 aditivos dentro daquele produto nos alimentos comercializados no Brasil. Não é pouca coisa, né, gente? E uma outra coisa que a Anvisa também não está levando em conta é a mudança do padrão alimentar dos brasileiros nos últimos anos. A gente tem um padrão alimentar que a gente come cada vez menos alimentos de base tradicional, são arroz, o feijão, o FLV, e a gente consome cada vez mais os alimentos ultraprocessados. Em 10 anos, uma pesquisa viu que a gente aumenta pelo menos 1 ponto percentual ao ano no consumo desses produtos, principalmente entre homens, pessoas negras, populações indígenas, pessoas de área rural, pessoas com menor escolaridade, menor renda e das regiões norte e nordeste. Ou seja, a gente, além de estar entupindo as pessoas de produtos ultraprocessados, cheios de edulcorantes, a gente está afetando as populações mais vulneráveis. Atualmente, a gente chega ao ponto de que 20% da participação das calorias dos alimentos que a gente consome ao longo do dia são oriundas dos ultraprocessados. Então, para que a gente coloque um pouco desse panorama de onde que estão vindo esses edulcorantes. Então, a conclusão é que os brasileiros podem estar, portanto, ultrapassando esses limites da IDA. Aqui mais um estudo que avaliou mais de 10.000 rótulos de alimentos das maiores redes varejistas do Brasil. Eles também viram 9% dos alimentos, das bebidas tinham edulcorantes, um único produto tendo mais de um tipo, também confirmando o que os outros estudos estão trazendo, né? Mas um dado que é interessante dessa pesquisa é que 13% dos produtos que têm edulcorantes e aqueles combinados com açúcar têm publicidade direcionada para crianças, que é um público muito vulnerável e que também está fazendo grande consumo de edulcorantes a partir do consumo de produtos alimentícios ultraprocessados. Aqui, no caso, a gente pode ler bebidas lácteas, biscoitos recheados, salgadinho de pacote. E aí a gente vem para a recomendação, né? Qual é o risco para a saúde? A OMS lançou em maio desse ano esse guia do uso de edulcorantes, né? Que eles chamam de non-sugar sweeteners, é a mesma coisa. E aí, o que eles colocam pontualmente? A OMS sugere que os edulcorantes não sejam utilizados como forma de controle de peso ou para redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. É basicamente essa recomendação, que eles colocam como uma recomendação condicional. Por que eles chamam de recomendação condicional? Porque é baseada no nível de evidência que a gente tem até o momento. O nível de evidência que a gente tem até o momento ainda é insuficiente para a gente falar com toda a certeza do mundo que faz mal, que não faz mal. Então, essa é a recomendação que eles colocam até hoje. Baseada em quê? Baseada numa revisão sistemática que foi produzida e publicada pela própria OMS. Essa revisão sistemática, o que eles fizeram? Eles pegaram toda a literatura científica disponível que havia, tanto de estudos de coorte, ensaios clínicos randomizados, todos esses estudos de maior nível de qualidade para a população, conduzido com humanos, né, eles foram considerados tanto para avaliar ganho de peso, avaliar diabetes, mortalidade, doença cardiovascular, não só para adultos, mas para crianças e gestantes também. O que acontece quando a gente vai olhar, e aí tiveram algumas críticas a como essa recomendação acabou caindo, inclusive popularmente?
Quando a gente vai olhar para um ensaio clínico, o ensaio clínico a gente olha por poucas semanas. A gente vê até uma queda ali, tá? O verdinho ali em cima. Uma queda no ganho de peso nas pessoas, nos grupos que consumiram edulcorantes. Mas quando a gente vai olhar o uso de longo prazo disso, essa queda nos estudos de coorte, ela vai desaparecer. E aí a gente pode entrar numa longa discussão de desenho de estudos, que eu não vou entrar aqui, a gente faz em outro momento dessa conversa, mas essa não só desaparece, como há um risco de ganho de peso, e risco aumentado de diabetes, e risco aumentado de mortalidade. Então, assim, a gente precisa ter mais estudos? Precisa, mas o que a gente está colocado ali é aquele monte de seta vermelha que vocês estão vendo. Então, assim, o que eles colocam, né? Os efeitos indesejáveis do uso de edulcorantes, como o risco aumentado de diabetes tipo 2, doença cardiovascular e mortalidade em adultos. A orientação, isso é importante ressaltar, não se aplica a indivíduos com diabetes pré-existente. Então, esses estudos lá da revisão sistemática, eles não olharam para as pessoas que já tinham diabetes. Então, elas não entram nessa conta. Uma outra coisa que é importante é que todos os estudos dessa revisão sistemática, eles consideraram a ingestão dietética abaixo do aceitável. Ou seja, uma ingestão dietética que a gente consome normalmente. Então, aqueles estudos lá da revisão sistemática, se superava a ida, né, os estudos eles não entravam. Então, a gente está falando de um consumo corriqueiro para aqueles riscos todos que foram avaliados. E a orientação, ela não vai abranger os polióis. Tá? O que é fundamental reconhecer dessa publicação? Essa publicação ela foi baseada numa produção científica sem conflitos de interesse. Isso faz toda a diferença na produção de ciência. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem rápido. Não é sobre edulcorantes, mas é sobre um estudo que ele avaliou a possibilidade de erros sistemáticos em pesquisas quando elas são patrocinadas pela indústria de alimentos. O que eles encontraram? 6 das 17 revisões sistemáticas foram reportadas financiamento da indústria de alimentos. O que eles observaram? As revisões sistemáticas que não tinham conflito de interesse, 80% das conclusões diziam que o consumo de bebidas açucaradas era um fator de risco para ganho de peso. Quando essas revisões sistemáticas tinham conflito de interesse, mais ou menos o mesmo percentual dizia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, no final da linha, o que eles encontraram? Que as revisões sistemáticas com conflito de interesse tinham 5 vezes mais risco de apresentar uma conclusão de não associação do que as revisões sistemáticas sem conflito de interesse. Então, assim, só para a gente trazer um exemplo do quão isso é problemático na nossa vida, na produção de ciência e na produção das recomendações que a gente vai fazer e para a gente trabalhar no nosso dia a dia como profissionais de saúde. E aí entra no aspartame. O aspartame é o cara da vez, ele vai, ele volta, ele é ruim, ele é bom. O IARC, a IARC, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da OMS, fez uma seleção agora no quadriênio 2024, dos compostos que são prioritários para avaliar risco para causar câncer. Pela primeira vez, eles fizeram uma avaliação do aspartame. E aí, o que eles recomendaram? O que eles colocaram? Eu não sei se todo mundo está ciente dessas recomendações, dessa classificação, que a IARC classifica em 4 grupos do nível de evidência que a gente tem disponível para dizer que algo pode causar câncer para algum desfecho, algum fator de risco pode causar câncer. Então, ali no grupo 1, por exemplo, você tem evidência suficiente com estudos em humanos, por exemplo, do consumo de tabaco como fator de risco para câncer. Ninguém está duvidando mais disso, eu espero. A radiação solar e tudo mais. O que entra nessa história? É muito importante que vocês entendam aqui. Essa classificação ela é baseada em estudos epidemiológicos, estudos realizados em experimentos com animais e estudos mecanicísticos, com células, com extração de pontos específicos para avaliação. Quando sai o resultado disso aqui, ele não está dizendo que determinado item é tão prejudicial quanto o item X, ou seja, tudo que está no grupo 1 tem um maior risco. Então, se eu coloco ali bacon, como já aconteceu, as carnes processadas, elas têm um nível 1 de evidência. Não significa que o comer carne processada aumenta em 5, 10 vezes o seu risco de desenvolver câncer de pulmão, assim como aumenta em 5, 10 vezes o seu risco de desenvolver câncer de pulmão se você fuma. Tá? Eu só estou dizendo o seguinte, a evidência já está aqui no topo. A gente está 1.
que aconteceu para o aspartame? Nessa primeira avaliação que eles fizeram, eles classificaram o aspartame no grupo 2B, ou seja, ele é possivelmente cancerígeno para humanos. Isso significa que tem evidências limitadas de câncer em humanos, especialmente para carcinoma hepatocelular, tem evidências limitadas para animais, evidências experimentais, e tem algumas evidências mecanicísticas. Precisa de mais evidência, tá? Mas ele está num nível de classificação que a gente já pode dizer como possivelmente cancerígeno, tendo como base o que se tem hoje de evidência científica. E aí eu trago esse trecho dessa doutora Mary Schibauer-Berringen, não sei se falei direito, desse programa de monografias do IARC, que ela fala: as descobertas de evidências limitadas de carcinogênese em humanos e animais, e de evidências mecanicistas limitadas sobre como a carcinogenicidade pode ocorrer, sublinham a necessidade de mais pesquisas para refinar a nossa compreensão sobre se o consumo de aspartame representa um risco cancerígeno. Ou seja, e aí venham comigo, a gente não sabe direito se ele é cancerígeno ou não, a gente já tem evidências dizendo que sim. Na minha casa, eu olho para aquilo, eu não sei se me faz mal ou não, eu acho que eu não vou consumir. Mas há quem ache que a gente deve consumir, mesmo se não sabe. A gente precisa esperar, assim, vai ter evidência. Quando chegar lá a evidência super, ultra, mega, nível 1, dizendo causa câncer, aí a gente para. Aí a gente faz a recomendação. Isso é uma decisão. Vocês concordam comigo? Então, ao mesmo tempo que saiu essa recomendação do IARC, um outro órgão que eu falei para vocês agora há pouco, que é o GECFA, que é do Comitê de Especialistas de Aditivos, ele coloca, isso também apareceu muito na mídia, o seguinte: ele coloca que fizeram uma nova avaliação e continua a recomendação. Não, para toxicidade, você pode consumir ali de 9 a 14 latas por dia de refrigerante, que você não vai exceder o limite da toxicidade. Tá? Essa é a recomendação que saiu do GECFA, também da OMS. Então, isso nos leva a várias reflexões, né? A Anvisa está baseada no GECFA. Também, não só. Tá? As reflexões são: a gente deve se basear só no que é seguro do ponto de vista da toxicidade? Somente isso importa? E o risco para doença crônica? Isso fica de lado? Como é que vai ser isso, né? A quantidade baseada, ela é baseada em parâmetros de toxicidade, mas quando a gente tem problemas com consumo abaixo da IDA, como é que ficam essas recomendações? E como é que ficam as recomendações quando a gente mistura tudo? Que a gente está consumindo 3, 4 tipos de edulcorantes, mais 6 tipos de corantes, mais 7 tipos de aromatizantes, e por aí vai no dia. Como é que isso fica no nosso organismo? Então, o INCA, saindo essa recomendação, fez a seguinte recomendação: considerando a atual classificação do aspartame pela IARC, do qual o INCA faz parte, como possível carcinogênico para humanos, considerando as evidências científicas que apontam que o consumo de bebidas adoçadas com adoçantes artificiais não colaboram para o controle da obesidade, podendo contribuir com o excesso de peso, e considerando a associação direta do excesso de peso com pelo menos 15 tipos de câncer, o INCA aconselha à população geral que evite o consumo de qualquer tipo de adoçante artificial e adote uma alimentação saudável baseada em alimentos in natura e minimamente processados. Essa é a recomendação do INCA. Tá? E aí, só para fechar, meu tempo, acho que estou quase lá, falando um pouco do trabalho aqui da FCT, que é onde eu me encontro. Proteção dos sujeitos, agenda regulatória. As pessoas, elas têm direito de saber o que elas estão consumindo. A gente teve uma participação junto a outros organismos da sociedade civil, o IDEC também coordenando, e a academia, junto à Anvisa, para que a gente hoje, e vocês já devem estar vendo nas prateleiras dos mercados e dos supermercados, a gente tivesse no rótulo frontal se os alimentos eles têm alta concentração de açúcar adicionado, de gordura saturada e de sódio. Mas, além disso, a gente teve uma alteração na informação nutricional, mas a gente não conseguiu ainda colocar
a presença de edulcorantes. Como é que a gente olha edulcorante hoje em dia? A gente tem que olhar a lista de ingredientes, e isso que para a gente, que é profissional de saúde, às vezes fica complicado. Imagina para a população geral, que os nomes dos edulcorantes são aquela lista infindável de nomes esquisitos, quando não vem a INS, né? Então, o que a gente está propondo, né? E a gente tem tido diálogos com Anvisa e pressões diversas e produção de pesquisa, é evitar o que aconteceu no Chile. O que aconteceu no Chile? Eles fizeram uma rotulagem frontal parecida com a nossa, com octógonos, para açúcar total, sódio, gordura saturada e calorias, mas a indústria de alimentos começou a tirar o açúcar dos produtos e botar edulcorante. Então, você não tem mais rótulo de açúcar adicionado, né? Tira. E você também não tem rótulo de edulcorante. Mas o que você tem? Isso já aparece aqui no Brasil. Você pode olhar até uma marca de refrigerante super reconhecida, que eu não vou citar o nome, ela coloca lá que ela é sem açúcar. E aí o consumidor ele olha, tá, não tem açúcar, não tem nada. Eu vou, é a vida que segue. Né? É isso, é assim a vida, né? Então, assim, já pensando nisso, outros países já se adiantaram. Então, a gente tem um bom exemplo da Argentina, que além de produzir essa rotulagem, de aprovar essa rotulagem para os nutrientes críticos, também colocaram lá, contém edulcorante não recomendado para ninhos. Ministério da Saúde. No México também, contém edulcorantes não recomendado para ninhos. Então, são bons exemplos em que a gente está se inspirando. E aí a gente tem feito monitoramentos, posicionamentos e incidência, cobrança de modificações, acompanhando as novas discussões da Anvisa. A Anvisa ela está ciente dessas modificações, está proativa, então a gente acredita nesse aprimoramento, mas a gente precisa continuar pressionando. A gente, enquanto ACT, faz parte do Observatório Brasileiro de Pesquisa em Rotulagem de Alimentos, a gente já se posicionou favoravelmente a isso e a gente tem feito diversas pressões. Futuramente, esperamos que haverá um diálogo setorial com a GGAL e da Anvisa para discutir como é que vai ficar essa recomendação de edulcorante. E esperamos que ela não se baseie só na toxicidade. E, por fim, vou terminar, juro, prometo. Edulcorantes é a reforma tributária. Nossa, agora você foi muito longe, né? O que tem a ver alguma coisa com a outra? Tudo a ver, eu explico para vocês. Antes de tudo, explicar aqui que a gente tem esse nosso manifesto, uma nota técnica que a gente explica tintim por tintim e outros documentos, explicando por que a gente quer uma reforma tributária a favor da saúde. O que a gente quer fazer? A gente quer aumentar o preço de ultraprocessado. A gente quer um imposto seletivo que aumente o preço desses produtos. A gente quer desonerar a cesta básica, que a gente já conseguiu uma parcial conquista lá na Câmara. A gente quer que os alimentos minimamente processados e processados sejam mais baratos do que os ultraprocessados, que são cheios de edulcorantes. Rapidamente expliquei para vocês tudo a ver o que tem a ver uma coisa com a outra. E, por fim, eu deixo aqui a nossa campanha, que fala da farra dos ultraprocessados. Eu convido que vocês entrem no doceveneno.org.br para vocês acessarem e saberem um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigada. Maravilhosa. Bruna, muito obrigada, não só pela sua palestra, mas pelo seu trabalho. Nós precisamos que lutem pela informação, não é? Afinal, o nosso alimento. Obrigada. E para encerrar a nossa série de apresentações, temos a honra de receber a nutricionista Bianca Manzoli, que, além de nutricionista, é a curadora deste simpósio de nutrição anualmente no TJCC. A Bianca vai ministrar a palestra do Campo à Mesa, Sustentabilidade e Acesso à Alimentação Saudável. Voltei. Nossa, e eu grito bastante, né? Vou tentar administrar minha voz com esse microfone. Eu já vou começar pedindo desculpas se eu estiver falando rápido demais, mas a gente está com o tempo um pouco esgotado e para que a gente continue... Tem o passador? E para que a gente consiga entregar tudo que a gente precisa, então eu vou falar um pouco mais rápido do que o normal, tá? Vamos lá. Então, já me apresentei, não preciso de mais delongas de apresentação. Eu vou falar sobre um tema que é muito importante, porque eu acho que ele faz uma conexão com tudo isso que a gente falou. A gente começou o dia falando sobre a importância da alimentação saudável. Em todas as aulas, a gente destacou muito a respeito disso. E eu acho que um dos pontos principais é a gente falar sobre a qualidade do alimento que nós estamos oferecendo, não só para os nossos pacientes, mas para os nossos familiares, para nós mesmos, em relação à população geral.
Para começar, eu queria só fazer um destaque, algo que eu e Grazi, minha amiga, a gente conversa muito. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, quando a gente trabalha com paciente oncológico, a gente começa a entender que a definição geral de saúde ela vai muito além apenas da ausência de doença. Tem muitos outros aspectos que a gente precisa levar em consideração. Eu vou fazer uma breve colocação de alguns números. Esse é um material que foi adaptado pelo INCA, e eu adoro ele, inclusive é um dos materiais que eu mais utilizo na minha prática clínica. Acabei de ver que dá para eu ver aqui, eu estou virada para todo mundo de costas. 2 destaques principais. O câncer ele gera uma em cada 8 mortes do mundo. Nós estamos superando as doenças cardiovasculares. Isso é muito sério. A carga global de câncer ela deve aumentar para 21,7 milhões de novos casos e 13 milhões de mortes até 2030. Outro ponto muito interessante que tem nesse material. Muitos casos de câncer, eles podem ser prevenidos. Então, a gente passou muitos anos da nossa vida falando, não, mas eu não tenho histórico familiar. Ah, não, mas não tem problema nenhum. Não tem nenhum caso de câncer na minha família. E a gente só batia nessa tecla. E a gente esqueceu de olhar outros fatores. Então, de 30% a 50% de todos os casos de câncer, eles são preveníveis adotando estilo de vida saudável. E a gente não está falando só de alimentação aqui, né? Obviamente. Claro que a gente vai levantar a bandeira para a alimentação, mas tem muitos outros pontos que são importantes de serem colocados. Inclusive, a CT, existem diversas campanhas em relação ao tabaco. E a gente está aí com uma febre de pendrive, eu não sei nem o nome disso, eu não consigo nem falar o que é isso para vocês, mas outro dia eu entrei dentro de um Uber e o motorista do Uber estava fumando pendrive dentro do carro. Então, assim, eu acho que está ultrapassando o limite. Bom, normal não é, mas está ultrapassando ainda mais. E aí vem o meu primeiro questionamento para essa aula. Como ser saudável em um planeta doente? É isso que a gente tem que todos os dias se questionar. Não basta só a gente falar sobre alimentação saudável. A gente tem que entender o que está chegando na mesa do paciente. Não podemos nos preocupar somente com as nossas ações individuais. Precisamos olhar para o coletivo frente a entender a necessidade de priorizar o meio ambiente. Eu já tive inúmeras conversas com amigos, familiares e profissionais e sempre assim, não, mas meio ambiente, não, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, não, mas não sou eu que cuido. Eu reciclo na minha casa. Gente, o meio ambiente, todo mundo tem a ver com isso. É o mundo que a gente vive agora. É o que a gente vai deixar para as próximas gerações. Então, o papo do meio ambiente é para todo mundo que está aqui presente, para todo mundo que se importa com a saúde do nosso planeta. Aí eu trouxe 2 nomes que são muito importantes. Um deles é o IPCC e a outra é o COP26. Quem acompanhou a COP26 aqui? A COP26 aconteceu em 2021. A gente teve um ano de atraso por conta da pandemia de Covid-19. O Brasil ele tem um papel muito importante nas discussões dentro da COP. Aqui tem um... Não tem uma bolinha? Ah, então tá. Porque nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, a gente tem um papel muito importante quando a gente fala em mudanças climáticas. Dentre as decisões, o que nós colocamos como meta é principalmente na diminuição de liberação de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, quando a gente pensa no alimento e no quanto nós estamos produzindo de alimento no Brasil, nós temos um papel fundamental na COP26. Então, por que ninguém sabe que existiu e que o Brasil estava lá? Por que tão poucas pessoas acompanharam o que aconteceu em 2021? Aí eu trouxe só alguns dados que são referenciados do Google mesmo. Tá? Eu digitei no Google. Calor. E eu acho que assim, porque eu acho interessante a gente ver o Jornal Hoje, a Globo.com, CNN, e qualquer elevador que vocês pegaram, qualquer papo que vocês tiveram com amigos ou com qualquer pessoa nos últimos dias foi, meu Deus, que calor. E logo depois, hoje eu tinha separado um look todo de calor, mas de repente eu saí da minha casa, estava um frio. Falei, o que está acontecendo? E eu queria destacar uma reportagem que eu achei muito interessante, que é a Terra teve o agosto mais quente da história. Porque até aí a gente falava, nossa, é o dia mais quente do ano. Nossa, é o dia
mais quente dos últimos 2 anos. Mas não, gente, a gente já está falando de história. Então, está aí. E aí, ao invés das pessoas se questionarem de, meu Deus, que calor é esse? O que está acontecendo? Nossa, eu preciso ir atrás para comprar ar-condicionado, porque no verão eu não vou aguentar. E aí eu trouxe uma questão que também foi discutida dentro da COP, que é o nosso Acordo de Paris. Então, a gente teve em Paris, em 2015, um acordo entre 195 países. E o papo principal era que a gente precisava conter o aquecimento global. A gente precisava evitar que esse aquecimento global ultrapassasse 2 graus Celsius ainda no século XXI e que ele não, limitando, né, a temperatura a 1,5, o que já é alto, tá? A gente está, assim, fazendo um corte. O que significa isso? Que até 2050, o Ártico pode ficar sem gelo marinho. Então, nós vamos ter verões com o Ártico 100% sem gelo. E aí vem o meu segundo questionamento, principalmente para os nutricionistas aqui presentes. Qual é o papel do nutricionista na conscientização sobre o impacto do aquecimento global na alimentação? Isso é uma outra reportagem do Google, tá? Eu trouxe referências bem leigas mesmo, mas só porque eu acho interessante que a informação ela está aqui, e isso é uma informação de 2018, onde ele mostra o aquecimento global reduz teor nutricional dos alimentos. E aí essa daqui que foi discutida lá na 26ª Conferência das Nações Unidas, na COP26, que já mostra o teor de proteína do arroz, do trigo, da cevada e da batata, eles devem cair, já estão em queda, né? De 6,4% a 14,1%. Então, quem é nutricionista aqui usou muito Ataco, lá no 1900 bolinha, gente, a gente não pode mais se basear na Ataco. Sabe por quê? Porque esse nutriente não tem mais aquilo que tinha lá na Ataco de 1900 bolinha. Não dá para a gente pegar o cálculo nutricional do paciente e jogar num programa, porque o alimento mudou, porque o valor nutricional do alimento mudou. Então, sabe qual é o papel do nutricionista? É todo. Faz parte do nosso trabalho ler sobre agricultura. Faz parte do nosso trabalho entender o que está acontecendo em relação à agricultura. O mundo está cultivando mais alimentos, mas não para alimentação. E aí vem outro questionamento. Para onde vai o alimento que a gente produz? Não tenho a ponteira, mas enfim. Eu trouxe esse documento que é muito interessante. E ele mostra a parcela global das áreas de cultivo destinadas à alimentação direta. A alimentação direta sendo a que chega na mesa do consumidor final. Tá? Então, na década de 60, a gente tinha 50,7%. A projeção linear para 2030 é isso cair para 29,4%. A gente aumenta o uso industrial, a gente aumenta processamento, diminui a produção de semente. E aí tem até um outro questionamento muito legal que eles colocam, que a gente diminui perdas. Por que será que a gente diminui perdas? Deve ser porque a gente está usando um pouco de agrotóxico, né? Então, talvez isso um pouquinho, né? A Isa sabe bem disso. Então, isso é um dado muito interessante. Então, o que chega na mesa do consumidor, ele é bem menor daquilo que a gente produz. Outro ponto. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o crescimento da população global indica que a produção de alimentos precisa aumentar 70% até 2050. Gente, 2050 não é 2090, é agora. São os nossos filhos aí vivendo isso. E aí eu questiono, que tipo de alimentação a gente vai produzir para aumentar 70%? Esse alimento vai ser seguro? Além disso, tudo aquilo que a Bruna falou. Esse ano eu fui na Naturaltech e eu fiquei assustadíssima com a quantidade de stand vendendo produtos saudáveis e com um rótulozinho lá. E aí? E aí, outro questionamento. Se a gente está lá, principalmente o Brasil, né, entre os maiores produtores de alimentos do mundo, se a gente está produzindo tanto alimento em relação ao global, como explicar mais de 750 milhões de pessoas que passaram fome em 2022? Como é que a gente explica isso? Segundo ponto, bem rápido, mas a questão do agrotóxico. O Brasil continua no topo entre os líderes no uso de agrotóxico. Estamos lá
parece que grudado, né? Brasil, Estados Unidos e China, a gente está assim apegado no ranking, a gente não quer sair de lá. E eu acho que esse é um dado que também assusta. Então, o país consome mais de 500 mil toneladas por ano. Isso resulta num consumo anual de pesticida de 7 litros por pessoa. A gente pega 3 garrafas PET de refrigerante de 2 litros e ainda coloca mais metade. É isso que a gente está consumindo no ano. Ah, mas eu consumo orgânico, então eu já estou fazendo a minha parte. Gente, existe um negócio chamado Sistema Aquático Escoamento das Culturas Pulverizadas. Você pegou o alimento, você jogou o veneno. Isso daí vai escoar. É lençol freático. A nossa água está contaminada. Então, o que a gente tem que entender é que esse uso descontrolado de agrotóxico, ele vai muito além só do alimento que está no nosso prato. Então, tem muita coisa que a gente tem que fazer, tem muita coisa que a gente tem que pensar. E eu falo esse negócio do agrotóxico, do orgânico, porque muitas pessoas que chegam até mim, às vezes até no consultório, é como se eles estivessem tirando uma culpa, né? Ah, não, mas eu consumo orgânico. Mas, gente, tem muita coisa que a gente precisa olhar. Esse é um estudo muito legal. E eu trouxe essa tabela porque ele mostra principalmente esse impacto das mudanças climáticas. E aí ele coloca, né, considera em baixo, médio e alto em liberação de gases do efeito estufa na atmosfera. E aí o que a gente tem aqui? No alto, a proteína animal. A pecuária, que é detentor de da maior liberação de gases do efeito estufa na atmosfera. Um ponto importante de ser colocado é que por mais que a gente tenha o óleo de palma ali, no baixo, com a alta demanda no consumo de óleo de palma, isso também induziu muito o desflorestamento, tá? Então, isso está longe de ser algo também sustentável. Então, esses números são muito importantes da gente olhar. E aí eu pergunto, terceira pergunta, eu acho que essa aula é só questionamento, mas é possível seguir uma dieta nutricionalmente adequada de forma sustentável? Eu acho que o ponto principal é que a gente tem que refletir e a gente tem que estudar a respeito. E aí, o que é dieta sustentável? As dietas sustentáveis são aquelas com baixo impacto ambiental, que contribuem para a segurança alimentar e nutricional e para uma vida saudável para gerações presentes e futuras. Trouxe 2 falas que eu gosto muito, uma da Deborah Roberts, que é a co-presidente do grupo do IPCC. Dietas balanceadas com ingredientes à base de plantas, como grãos, leguminosas, frutas e vegetais, apresentam grandes oportunidades para adaptação e limitação da mudança climática. Segunda, que é do professor Walter, da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, a transformação para dietas saudáveis até 2050, ela vai exigir mudanças substanciais na dieta. O consumo geral de frutas, vegetais, nozes e legumes, ele terá que duplicar, e o consumo de alimentos como carne vermelha e açúcar terá que ser reduzido em mais de 50%. Bianca, todo mundo vai ter que virar vegetariano? Não, gente, mas é diminuir. É o que a Isa falou na aula dela. Você precisa falar para o seu paciente que a única fonte de proteína que existe é proteína animal? Não, você pode explicar para ele. Você pode mostrar. No Brasil, a gente tem um projeto maravilhoso que se chama Segunda Sem Carne, e ainda o número é super baixo de pessoas que são aderentes. Aí eu trouxe um outro grupo muito legal, que é a Alimentação Consciente Brasil. Quem quiser, sigam eles no Instagram, é da Alessandra Luglio. Ela faz um trabalho maravilhoso de conscientização. E, em resumo, desculpa se eu falei muito rápido, mas há 868 milhões de pessoas que não têm acesso suficiente à comida no mundo. Quase 50% do que nós estamos produzindo está alimentando carros e animais. Então, 1/3 do que nós produzimos vira ração para alimentar gado. 40% da produção mundial de grãos é para essa finalidade. E em torno de 7% torna-se biocombustível. Segundo fator muito importante que a gente tem que começar a analisar. Segundo a FAO, sobre alimentos desperdiçados. Nós temos um número que soma que 1/3 da nossa produção ela é desperdiçada. Isso daria para alimentar 4 vezes o número de pessoas que passam fome. E quando olhamos para o Brasil, não preciso nem falar, né, gente? Está aí, ó, os dados do IBGE. Desmatamento na Amazônia, não é comigo. Queimadas no Cerrado, nossa, que absurdo. Contaminação nos rios. Então, acho que a gente precisa cobrar um pouco mais e ficar um pouco em cima. Quais ações são importantes? Eu trouxe essa minha frase final. Além das nossas escolhas individuais, lembremos que o conhecimento é uma semente poderosa
que cresce quando compartilhada. Vamos disseminar o entendimento sobre dietas sustentáveis e nutrição responsável, capacitando outros a fazerem escolhas mais conscientes e, assim, juntos, contribuirmos para um mundo mais saudável. O que eu quero dizer com isso? Vamos estudar sobre agricultura, vamos falar a respeito disso. Tem tanto grupo de nutricionista, cadê os grupos para falar sobre o que está acontecendo no Brasil? Pensar qual é o nosso papel em relação a isso. Então, espero que tenha dado tempo de deixar minha mensagem, é isso. Muito obrigada, Bianca, pelos questionamentos. Todo mundo aqui vai sair um pouquinho mais, né, com a mente mais pesada, no sentido de se questionar e de ir procurar informação e de fazer alguma coisa. Autorresponsabilidade. Né? Nós não vamos ter tempo para perguntas, mas ficaram aqui os contatos de todas. E acho que eu posso sugerir, se tiverem alguma dúvida, se interessarem por algum desses assuntos, em conversar com elas diretamente nas redes sociais. Então, muito obrigada. O nosso tempo chegou ao fim, mas essas atitudes que nós precisamos tomar, não. Que isso seja apenas um princípio para continuarmos a fazer algo mais pela nossa saúde e pela saúde de onde nós habitamos, no nosso planeta. Muito obrigada a todas e um resto de ótimo dia. Obrigada. Quero agradecer a Vânia, querida, a todas as meninas que estiveram aqui presentes e o pessoal da organização, que teve muita paciência comigo hoje. Obrigada, gente.